Você já teve que consultar um psicólogo por causa do seu trabalho? Você já teve burnout? Ou você já teve algum tipo de estresse e ansiedade por causa de pessoas e de chefes? Então, este conto que nós iremos analisar é para você. O conto é A Morte de um Funcionário, de Chekhov, do livro A Dama do Cachorrinho e Outros Contos. E você já sabe, se você ainda não leu nada do Chekhov, então saiba que eu irei te dar um tapa aí à noite na sua casa. Correto? Então, meu nome é Luciano, estamos aqui na playlist Bloquinho dos Livros, na qual você pode ver uma série de meditações que nós fazemos sobre os livros. Aqui não é apenas uma análise se o autor é bom, se o autor é ruim, não. É como aplicar a literatura à nossa própria realidade, certo? Então, nós iremos fazer como vocês já conhecem. Em primeiro lugar, iremos falar um resumo, depois pontos principais para a discussão. Resumo é importante para caso quem não leu poder ler, certo? E os pontos de discussão justamente para nós podermos aplicar em nossas vidas, ou pelo menos na minha, correto? Então vamos lá, vamos começar com um resumo aqui que eu irei ler e eu irei parar um pouquinho para nós falarmos sobre cada ponto, correto? Vamos lá então. A morte de um funcionário. Durante uma apresentação de ópera, o funcionário público, Tcherviakov, espirra acidentalmente na careca do general Brizhalov. Mortificado, Tcherviakov interrompe o espetáculo para se desculpar. O general, inicialmente, descarta o incidente. No entanto, a obsessão de Tcherviakov em se desculpar, mesmo após repetidas tentativas, e a crescente irritação do general leva-o a um estado de pânico e ansiedade, certo? Vamos parar aqui, depois eu falo o resto do resumo. Então, o Tcherkiakov, ou melhor, Tcherviakov, desculpa, ele justamente está numa ópera e acidentalmente ele espirra, mas com toda a polidez, ele ainda usa um lencinho. Só que ele descobre que na frente dele tem um general russo. E ele fica todo grilado, ele fica, meu Deus, será que eu espiei na careca dele? Ele começa a pensar 1 milhão de coisas, pede desculpas inicialmente, e o general fala o seguinte: olha, não foi nada. Só que ele não se mantém satisfeito. Ele acha que aquele não foi nada tem elementos, tem alguma coisa atrás dessas palavras. Não, não foi nada, não. Ele deve ter falado isso porque ele vai me mandar embora, porque ele vai me prejudicar, porque ele vai fazer qualquer coisa. O negócio é tenso. O negócio é tenso. Continuando aqui a leitura do resumo. Após ser repreendido asperamente pelo general, Tcherviakov retorna para casa, deita-se no sofá e morre. Então, repetidas e repetidas vezes, Tcherviakov pede desculpas ao general, ao ponto que o general não aguenta mais. O general fala: você está zombando de mim. E ele fala: não é zombaria. Agora ele está entendendo o que é zombaria. O que eu faço agora? Loucura, doideira. Você tem que ler isso. Por quê? Aqui no Brasil, ou pelo menos nas pessoas que eu observo, ou em mim mesmo, nós aprendemos a julgar intenções. Nós aprendemos a julgar não aquilo que a pessoa falou e não como a pessoa agiu, mas o que está por trás das palavras. E o que está por trás das palavras, gera o quê? Difamação. Ah, o sujeito me disse isso, mas na verdade acho que é por causa disso, 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 disso. Aí você já começou a falar mal dele para todo mundo. E na verdade não tem nada disso. Certo? Então, contei aqui para vocês o resumo. Vamos então discutir alguns pontos importantes. Lembrando que o link para fazer a compra do livro estará aqui na descrição, caso você ainda não fez a compra pela Amazon ou qualquer outro lugar. Então, primeiro ponto: subserviência excessiva. O conto explora a cultura de subserviência extrema presente na sociedade russa da época, onde a hierarquia social ditava as relações interpessoais. Ora, quem é um pouco conhecedor da literatura russa, nem de história russa, sabe que existe uma disparidade de classes sociais absurda.
Você tem um mujik, que é uma espécie de escravo. Você tem pessoas da alta aristocracia. Mas, de qualquer forma, eu quero chamar a atenção para um ponto importante. Chervyakov, ele espirrou. E qualquer pessoa espirra. Mujik espirra, funcionário público espirra, general espirra, você espirra, eu espirro, nós espirramos. E ele achou que aquilo era um traje impressionante. Mas por que ele acha que é um ultraje? E essa é a questão principal, não é? Porque quanto maior é a burocracia de uma instituição, não precisa nem ser de um país, mas você acredita que tem que tratar o outro com uma deferência, com um respeito inimaginável, certo? E existe um problema aí nisso? Não. Eu acho que todo mundo tem que ter um respeito normal. Se você tiver com certas autoridades, evidente que você tem que ter um não somente respeito, mas uma certa diplomacia. Uma coisa é eu me encontrar com um amigo meu, outra coisa é eu me encontrar com a Rainha Elizabeth. São coisas absolutamente diferentes, não é? Mas veja bem, existe uma coisa de subserviência que eu observo muito, que é o medo de falar não. Muitas pessoas, no mundo do trabalho principalmente, elas têm receio em falar não. E quando eu digo falar não estou falando para você ser o rebelde, o comunista, vamos fazer revolução, vamos acabar com o patrão, vamos tomar a empresa dele. Nada disso, não é nada disso. É simplesmente, tem como você fazer hora extra hoje? E aí você tem o quê? Você tem aniversário do seu filho. Aí você fala sim. Você poderia falar não, mas você fala sim. E muitas vezes, não é nem que o sujeito à sua frente, ele é um opressor. Ele pode ser exatamente como o general Briz Halov, que estava de boa, tranquilo. Só que, devido à nossa educação, devido aos nossos medos, devido à nossa falta de afirmação, nós falamos não quando nós deveríamos falar sim. E nas sucessivas vezes que nós falamos sim, no momento que nós deveríamos falar não, quando a gente vai ver, nós estamos com ansiedade, insegurança, tomando remédio, indo para a psiquiatra. Não que, de fato, a única causa de você ir a um psiquiatra, tomar remédio, seja o problema de não falar não. Você pode ter muitas outras questões aí. Mas, se nós não aprendermos a falar não, se nós não aprendermos a ser afirmativos, se nós não conseguirmos entender de que existe uma coisa chamada justiça, nós sempre iremos ficar nesse tipo de problema. Não tem como. Será um ciclo que sempre irá se repetir. Por quê? A partir do momento que eu sou um sujeito ansioso, o ansioso, o que acontece? Não basta o que a outra pessoa falou. A mente do sujeito começa a viajar e imaginar milhares de possibilidades nas quais não foi mostrada na fala do sujeito e nem nas atitudes, sejam presentes ou do passado. E a viagem começa. Pum, 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 pum. E aí, o medo, por exemplo, de perder o trabalho é um medo real. Isso é um fato. Mas o que nós podemos fazer? Podemos deixar o currículo atualizado? Não é? Podemos, enquanto nós estamos trabalhando, procurarmos outro emprego? Mas, muitas vezes, pessoal, o medo do trabalho, o medo de perder o trabalho, não é por causa do trabalho em si, mas por causa das dívidas que nós estamos. Aí, amigo, se nós estamos endividados, nós aceitamos absolutamente qualquer coisa e qualquer chute na nossa cara. A maioria é assim. A maioria, se você se endividou,
ainda mais por coisas que não são essenciais na sua vida, ou na minha vida, enfim, tanto faz, o que acontece? Nós sempre trabalhamos pensando em só uma coisa, no quinto dia útil, tá? Para pagar aquilo. E a nossa vida no trabalho vira a rodinha do hamster. Porque aí a gente se endivida, ganha 10 mil e fica devendo 15 mil. Olha, eu vou contar uma história para vocês aqui. Eu, com 23 anos de idade, tá, conheci uma moça que ganhava em torno de 10 mil reais por semana. Era uma vendedora, muito boa. Eu ganhava uns 2 mil reais. Mas faz muitos anos que essa história aconteceu. Ela ganhava 10 mil reais e eu ganhava 2 mil. A primeira coisa que eu pensei era o seguinte: pensei como todo brasileiro pensa. Olha, se eu ganhar 10 mil reais, o que vai acontecer? Meus problemas estão acabados. Vou pagar todas as minhas dívidas, vou fazer aquilo que eu sempre quis, e é isso. Irmãos, o negócio é o seguinte: a gente começou a conversar, a gente começou a ter uma certa intimidade, eis que a moça me revela. Eu ganho 10 mil reais por semana, só que eu gasto 15 mil reais por semana. Tanto é que eu tô com uma dívida no banco. Cara, aquela informação que ela me falou foi como cair escamas dos meus olhos. Então não adianta. Não adianta eu ganhar mais, porque se eu ganhar mais, eu vou ficar igual a ela. Porque todo mundo fala isso. Não, se eu ganhar mais, minhas dívidas acabaram. Aí o cara ganha mais, o que acontece? Se endivida mais. Ter conhecido essa moça foi essencial, porque foi ali que veio o brainstorming. A minha mente eclodiu. Aí eu percebi o seguinte, cara, não adianta eu ganhar mais se eu não tiver um bom planejamento financeiro. Se eu não entender a psicologia do dinheiro. Rapaziada, não adianta, porque senão eu vou ficar igual a ela. Eu vou ganhar 10 mil reais, só que vou ficar devendo 15 mil reais, não vou conseguir dormir, só vou trabalhar pensando em pagar a conta. E, gente, isso não é vida. Gente, isso não é vida. Esse é o ponto. Por isso que eu falo para vocês, galera, não fiquem invejando quem ganha 1 milhão de reais, quem ganha 2 milhões de reais por mês. Você não sabe como é a vida do cara. Para você ter uma ideia também, eu conheço muitos médicos. E por incrível que pareça, muitos dos que eu conheço são endividados. O cara fala assim: não, eu já sou médico, a vida está garantida. Sabe o que ele faz? Antes de sair da faculdade, ele já parcela um carro, parcela uma casinha. Quando ele vai ver, irmão, a dívida é tão grande que ele tem que trabalhar todo dia sem folga para pagar. Então, galera, essa questão do não, da subserviência, do dinheiro, não adianta. Não adianta a gente ganhar mais se a gente não entende a psicologia do dinheiro, se a gente não entende como lidar com isso, a gente só vai ser o quê? Mais um endividado, e aí mais um ansioso, com aquela extrema ansiedade. Quando a gente vai ver, a gente precisa tomar remédio. Tudo é questão de estilo de vida, é o equilíbrio. A coisa é muito difícil. Exatamente como aconteceu com o nosso amigo Tcherviakov. Exatamente. Né? Que é o próximo ponto aqui da nossa conversa. Ansiedade e medo. Ansiedade e o medo paralisante de Tcherviakov em relação à possível desaprovação do superior demonstram o impacto da rigidez hierárquica na saúde mental. Então, vamos lá, uma coisa. O medo. O medo, ele é o quê? Ele é um sentimento. E eu não posso chegar para você e falar, pare de sentir medo. Senão eu estou falando o quê? Eu estou falando para você deixar de ser humano. Isso é impossível. É loucura. Loucura total. Não é? O medo, ele é um sentimento que está relacionado à sobrevivência, a sobreviver, certo? Ansiedade também. Então, o que eu penso e o que eu faço? Eu, Luciano, não penso em me livrar do meu medo, porque ele é importante. Pô, eu tô lá andando de madrugada no Rio de Janeiro, eu não sou carioca, aí tem um morro lá, não sei o quê, com os caras com a K-47. Pá, o medo vem na... Oh, não é melhor sentar ali, não. Sem medo a gente pode cometer muitas inconsequências.
Mas e o medo de dizer não? Aí vem um elemento que eu acho essencial, que eu tento praticar. Eu também tenho essas dificuldades, tá, galera? Também tenho. Que se chama regulação emocional. O que é a regulação emocional? É basicamente o seguinte: não é deixar de sentir, não é deixar de ter ansiedade, não é deixar de ter medo, mas, mas fazer mesmo com medo e mesmo com ansiedade. Esse é o ponto. Você entendeu? Quando eu estou com medo e eu sei que eu preciso agir, o que se chama isso? Coragem. Aí que a virtude brilha. É aí que a virtude brilha. Eu estou ansioso, certo? E eu preciso me recompor. É aí que a temperança brilha. Você entendeu? É o ato. E é coisa, é assim que funciona a nossa vida. A coragem que é coragem só surge quando você tem o sentimento de medo. A temperança também, quando você está ansioso. Então, é agir atos. Lembre-se, virtudes são atos, não são sentimentos. Sentimentos a gente pode sentir qualquer coisa, mas é fazer a coisa certa mesmo sentindo. Não é mesmo sentimento falando o contrário. Eu sei que é difícil. Estou falando de mim mesmo. Olha, para mim é difícil. Não é? Mas é assim que funciona, rapaziada. Não tem. Não tem o que dizer. Eu falo só rapaziada, mas também tem mulheres que assistem o canal. Então, rapaziada e mulherada. Rapaziada e mulherada. E você percebe também que nesse conto, se você for assistir, existe uma sátira à burocracia e à ênfase excessiva que leva a comportamentos absurdos, desumanos. Para isso, eu vou recomendar para vocês, assistam os 12 trabalhos de Asterix. Mas o desenho, que inclusive tem um dos 12 trabalhos, é justamente eles conseguirem vencer a burocracia francesa. Ao ponto que você fica maluco. Para você pegar uma licença, você tem que falar com tanta gente, com tanto departamento, que você não consegue mais sair de lá. Então, quanto mais burocracia existe, mais atrapalha a eficiência do trabalho, a saúde mental do sujeito, porque uma coisa que ele poderia resolver instantaneamente, ele precisa falar com um monte de gente, e muitas dessas pessoas podem estar simplesmente cagando para você. E esse é o problema da burocracia. Em todo lugar. Burocracia atrapalha. O que nós temos que fazer, sempre, o que eu penso, é uma hierarquia que seja eficaz e eficiente. Pô, ok, pô, beleza, certo? Por fim, o último ponto que eu quero conversar com vocês é a comunicação ineficaz. A incapacidade de Cherviakov de interpretar os sinais sociais e a falta de comunicação clara entre ele e o general contribuem para o desfecho trágico. Rapaziada, mulherada, eu, assim, na minha vida, quando eu vejo esse trecho, esse ponto, comunicação eficaz, eu quero abordar somente um ponto, senão a gente vai ficar falando de comunicação aqui a vida inteira. WhatsApp. WhatsApp. Ou programas parecidos com o WhatsApp, certo? O que eu entendo? Em primeiro lugar, para mim, o WhatsApp é aplicativo de recado. Você vai colocar sua mensagem lá e eu responderei quando eu quiser. Ponto final. Quem conversa no WhatsApp comigo é assim, exceto se é uma demanda que é necessário ter uma data específica. Mas aí eu sempre aviso: urgência, liga. Mensagem, eu lerei quando eu quiser. Coisas de trabalho, e-mail ou aplicativo oficial do trabalho, para não misturar o negócio. Mas ainda assim não é suficiente, sabe por quê? Porque as pessoas gostam de ter discussões de relacionamento ou a famosa DR via WhatsApp. Via WhatsApp. E eu já tive. Eu cometi este pecado, esta afronta contra a comunicação. Isso é um fato. Mas isso há muitos anos. Depois eu aprendi isso. Olha, a partir de hoje, eu falei o seguinte:
qualquer elemento, qualquer discussão, seja de relacionamento, amizade, amigo, não sei o quê, eu não falo isso via WhatsApp. Por motivos simples. Primeiro, ninguém escreve como Machado de Assis aqui, ninguém interpreta como Machado de Assis. Você escreve, oi, tudo bem? Pá. Digo, nossa, mas ele só escreveu oi, tudo bem? Será que ele está bem? Por que ele está tão frio? Mas, meu amigo, eu só estou seguindo as regras básicas do português. Ai, não, mas por favor, coloque um emoticon para eu... Aí é difícil, rapaz. Aí é difícil. Você entendeu? Então, o WhatsApp, conversa necessária. Se você for discutir o seu relacionamento, ou o seu trabalho, ou questões da sua vida pessoal, profissional, intelectual ali, o que acontece? A letra fria, você não consegue passar sua emoção. Você não consegue. A pessoa não consegue ver o seu rosto quando você está falando aquilo. E você sabe se o outro que está lendo é analfabeto funcional? Sabe se ele sabe colocar vírgula no lugar certo? Não, aí ferrou. Aí ferrou, aí acabou. É evidente que, se você for conversar sobre isso, sempre vai dar bobagem, sempre vai dar merda. Sempre vai ser o que? Morte de um funcionário. Entendeu, rapaziada? E mulherada. Comunicação ineficaz. É o que aconteceu com o nosso amigo Cherviakov. WhatsApp e tal, esquece isso daí. Ele não acreditou no que o general falou. Cara, eu acho que isso é muito importante. Quando a gente pensa naquilo que Jesus Cristo disse, nosso Senhor disse. Julgai conforme os frutos. Julgai a árvore conforme os frutos. E nós não julgamos a árvore conforme os frutos. Nós queremos julgar as intenções das pessoas, nós queremos julgar aquilo que elas não falaram e como elas não agiram. Nós queremos julgar de acordo com a nossa ansiedade. Foi a causa da morte do nosso amigo Cherviakov. Então, antes de nós finalizarmos aqui, pessoal, lembrando que sábado agora, dia 7, entre 1h30 e 4h30 da tarde, nós teremos nosso primeiro evento presencial, cujo tema será felicidade e virtude. Iremos falar sobre filósofos antigos que falam sobre isso daí, Santo Agostinho, entre outros. Teremos uma mesa redonda, teremos ali um coffee break, certo? Vai ser ali no Higienópolis. Clique aqui no link que está na descrição. E lembrando também que nós teremos como convidado especial excelentíssimo Evandro Pontes, certo? Por fim, galera, eu gosto de manter esse quadro aqui e eu estou pensando em fazer mais 2 quadros. O primeiro seria sobre a história da Terra-média, falando sobre coisas relacionadas a Silmarillion, Senhor dos Anéis e outros contos do Tolkien. O que vocês acham? Vocês acham que é uma boa? Coloque nos comentários. Caso não, eu queria fazer tipo uma ordem assim, né? Falar sobre a história da Terra-média em ordem cronológica da própria Terra-média, não na ordem de lançamento dos livros. Pegamos aqueles livros lá, meio, sabe, histórias da Terra-média. Acho que vai ser um negócio legal, mas eu preciso saber se vai ser bom. E um outro também que eu estava pensando já há um tempo, era fazer sobre os 300 principais documentos da história da cristandade. Os 300 primeiros, quis dizer. Os 300 primeiros documentos depois do Novo Testamento. Quais são os documentos que nós temos depois do Novo Testamento? E, evidente, vai ter elementos da patrística, mas, galera, não seria uma análise teológica da coisa. Seria uma análise histórica, no sentido para a gente ver o desenvolvimento ali do cristianismo, com esses primeiros 300 documentos, não é? Eu acho que seria uma coisa muito legal, mas eu precisaria de um ok de vocês. Né? Pode colocar nos comentários, alguma coisa assim, não, acho que são boas ideias. Caso não, eu também não faço, certo? Então, muito obrigado. Nos encontramos sábado agora, dia 7, no nosso primeiro encontro presencial. Link aí na descrição, rapaziada e mulherada. Valeu, até a próxima. Fui!